por incrível que pareça, mas são inimigos das manifestações do Espírito Santo. Para eles só existem essas manifestações lá no tempo do início da igreja, em Atos dos Apóstolos. Eles dizem que só lá que era necessário. São inimigos das manifestações do Espírito Santo. E estão conseguindo se infiltrar no meio da igreja. E estão atrapalhando muito o progresso da igreja. Estão supervalorizando obras, supervalorizando intelectualismo em detrimento da espiritualidade. E os dons vão desaparecendo da igreja. As manifestações do Espírito Santo cada dia desaparecem mais. Já está até difícil de achar. E muitas denominações ditas até pentecostais já deixaram de ser pentecostais. É o fermento introduzido sorrateiramente. Porque nossos líderes, cada dia mais, estão deixando de ser pentecostais. Cada dia mais estão abandonando. Por quê? Porque precisa de jejum, de oração, de vida santa, para poder as manifestações do Espírito Santo estarem na pessoa. Mas eles querem viver de qualquer maneira, querem enricar cada dia mais. Não estão nem aí para as almas que estão morrendo no mundo inteiro. Não estão nem aí para mandar missionários. Querem enriquecer cada dia mais. Amam mais a Mamon do que a Deus. E aí então eles vão deixando essas coisas serem infiltradas no meio da igreja. Tópico 3, legalismo. Em Romanos 6,15, o apóstolo tem em mente o judeu legalista, quando pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, levaria o legalista a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma com o viver santo. Nesse caso, não haveria mais nenhuma barreira de contenção contra o pecado. Na mente do legalista, somente a lei de Moisés era o instrumento adequado para agradar a Deus. Isso justifica as dezenas e às vezes centenas de preceitos que o judaísmo associou com o decálogo. Os legalistas criaram como desdobramento da lei 613 preceitos. A teologia de Paulo irá ensinar que, mesmo não estando mais debaixo da lei, o cristão não ficou sem parâmetros espirituais. Pelo contrário, agora que ele tem a vida de Jesus Cristo dentro de si, está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem se submeter à letra da lei de Moisés. Então o judeu que se converteu, ele começou a dizer: bom, eu antes vivia debaixo da lei, a lei me obrigava a cumprir várias coisas. Agora eu não estou mais debaixo da lei, então agora eu posso viver do jeito que quiser, e quanto mais eu pecar, mais Deus vai me abençoar, mais Deus vai me amar. Então eu posso viver agora de qualquer maneira. Fiquei livre daquela lei que me obrigava a andar direito, ter uma vida correta, aqueles 613 preceitos que foram criados lá, estão lá no Talmud, obrigando a guardar tanta coisa, né? Proibindo tanta coisa. Então ele se achou agora liberto de tudo e achou que poderia viver de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo diz: de jeito nenhum. Existem agora os parâmetros espirituais. Se nós lermos, por exemplo, o Sermão da Montanha, nós vamos ver aí que não é nada exigido, mas se acredita que aquele que nasceu de novo, ele vai amar a Deus em primeiro lugar, vai amar ao próximo como a si mesmo, e ele vai automaticamente cumprir a lei sem nenhum tipo de obrigação, mas ele cumpre agora porque ele ama a Deus. Então ele agora automaticamente vai cumprir essa lei porque ela está em seu coração. Ela veio de Deus. É coisa boa. Então ele vai nem perceber aí que automaticamente ele está vivendo da melhor maneira possível para agradar a Deus. E Deus está se agradando disso. Mas não é por obrigação. Agora ele serve a Deus por amor. É diferente. Vamos ver então a parte número 2. A vitória da graça.
Nós temos aí tópico 1, a graça destrói o domínio do pecado. Temos tópico 2, a graça destrói o reinado da morte. Tópico 3, a graça e os efeitos do pecado. Vamos ver então ao tópico 1, a graça destrói o domínio do pecado. Para Paulo, o pecado era como um tirano impiedoso que não poupava seus súditos. Ele reinou desde que entrou no mundo e seu domínio parecia não ser ameaçado. O pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou também os que estavam sob sua égide. Não havia escapatória. Por causa do velho homem, uma expressão que para Paulo é sinônimo de natureza caída e pecaminosa, que esse iníquo tirano conseguia reinar. Como se libertar então desse tirano? Paulo mostra que a solução de Deus foi aquilo que ele servia de base de sustentação, o corpo do pecado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. O corpo do pecado significa mais do que simplesmente o corpo físico, mas o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que precisava ser destruído. A palavra grega katargeo, traduzida em Romanos 6,6 como destruído, possui o sentido de destronado ou tornado inoperante. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano foi destronado e teve seu domínio desfeito. A graça de Deus triunfou sobre o pecado. Glória a Deus pelo seu dom inefável. Então, sempre que nós falarmos aí sobre a graça de Deus, você coloque no lugar da palavra graça de Deus, coloque Jesus morrendo em nosso lugar, na cruz do Calvário. Então, a graça sempre tem esse significado, sempre está atrelado exatamente a Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, comprando-nos para Deus. Então sempre coloque isso aí no lugar do nome graça. Aí você estará realmente usando o sentido correto da palavra graça. Então vamos ver que Paulo diz que o pecado é como um tirano impiedoso. Ele está o tempo todo conduzindo o homem para a escravidão, para a morte. E ele vai fazer o tempo todo esse homem se afastar de Deus. Então, se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos para a graça de Deus. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar, então ele está valendo agora para nós. O que aconteceu? Quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos. Então, esse corpo que antes tinha uma semente maligna do pecado, que o conduzia, o escravizava para o pecado, então esse corpo perdeu agora essa semente maligna, ele perdeu o seu poder. Então não é apenas o corpo físico, mas aí envolve o corpo, a alma e o espírito que nós tínhamos antes de aceitar Jesus e que agora foi o quê? Foi liberto totalmente para servir a Deus agora. Então, esse corpo do pecado, que antes nos escravizava, nos conduzia para o pecado, não tem mais a força que tinha antes. Está morto agora para o pecado. Nós precisamos agora fazer o quê? Estar em Cristo o tempo todo, porque Cristo levou os nossos pecados sobre ele e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu tudo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, estamos então numa posição de vitória. O pecado vem e nós vencemos, nós derrotamos esse pecado. Então, sempre o pecado que foi vencido, ele vai tentar voltar. Então, ele fica nos chamando, ele fica tentando nos atrair, ele vai fazer de tudo para voltar a ter posse de nós. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos lutar contra esse pecado. Nós não vamos deixar ele vir de novo e entrar na nossa vida de novo. Ele não terá domínio mais sobre nós.
Agora, como é que nós vamos fazer então para lutar e vencer esse pecado? É estando em comunhão com Cristo. Só assim. Então nós temos que estar o quê? Lendo a Bíblia, estamos orando, jejuando, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então essa palavra é nosso alimento para a nossa alma, e a alma que tem o poder de decisão em nossa vida. Então existe aí espírito, alma e corpo. Então nós fortalecemos a alma, lendo, estudando a Bíblia, fortalecemos o espírito, orando, estamos em comunhão com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Quando o pecado vem, nós estamos fortes para lutar e vencer esse pecado. Então o corpo é o instrumento que o pecado usa para nos fazer pecar, nos conduzir à escravidão, para nos afastar de Deus. Ele usa o instrumento corpo, que foi feito do pó da terra. Então essa luta é vencida quando nós estamos fortes na alma e no espírito, ou seja, estudando a Bíblia e orando. E o jejum serve para enfraquecer esse corpo também, para que o espírito fique cada vez mais forte. É a alma alimentada pela palavra de Deus fique cada vez mais forte. E nessa luta aí sempre existirá o quê? 2 contra 1. Se o corpo quiser pecar, tem a alma e o espírito para combater e vencer o corpo. Tópico 2. A graça destrói o reinado da morte. O apóstolo mostra que o reinado do pecado e seu domínio caracterizam-se pela morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há lugar neste mundo onde não se sinta as consequências do pecado. Então veja bem, o salário do pecado é a morte. Então você tem que saber, se o pecado vencer essa luta contra a alma e o espírito, o que vai acontecer? Vai gerar morte, vai gerar afastamento de Deus, vai gerar também a morte física, vem as doenças, né? E aí muita coisa que vai nos enfraquecendo. Então nós temos que estar sempre lutando. Então vai vir a luta? Vai vir, sempre vem. Não tem lugar no mundo onde a luta não vai acontecer. A luta virá. Então nós temos que estar preparados para essa luta, fortificados. E o nosso fortalecimento tem que ser na alma e no espírito. Estudo da Bíblia, oração. E na área do corpo, jejum. A prática do jejum é importantíssima para vencer também essa parte. Paulo dizia o quê? Eu esmurro o meu corpo. Então, para ele servir a Deus integralmente, ele precisava esmurrar o corpo, ou seja, jejuar, enfraquecer os desejos da carne. Então, lembrando que existe uma luta constante. Sempre aí a carne puxando para o mundo, para a terra. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo, estudando bastante a Bíblia. Por quê? Porque aí sempre vencerá essa parte que está com Deus, que está puxando para o lado de Deus. Tópico 3. A graça e os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado podem ser vistos por toda parte. Podemos vê-los nas catástrofes naturais, nas guerras, homicídios, estupros e abortos. O pecado traz a marca da morte. Tanto a morte física como a morte espiritual, o afastamento de Deus, são consequências do pecado. Nada podia destruir este domínio tenebroso do pecado e fazer parar seus efeitos. Todavia, Paulo mostra que a graça de Deus invadiu o domínio do pecado e destruiu seu principal triunfo, o poder sobre a morte. A graça de Deus, presente na ressurreição do Senhor Jesus, destruiu o poder sobre a morte física, e essa mesma graça, quando nos reconcilia com Deus, destrói o poder da morte espiritual. Então veja bem, o poder do pecado, esse poder de gerar morte, esse poder de gerar coisa ruim, veja bem, pelo pecado entrou então a morte no mundo. Pelo pecado entra o quê? As doenças, as enfermidades, tudo de ruim que acontece com o ser humano, a origem é o pecado. Deus não inventou nada, Deus não criou nada para a destruição do ser humano.
Deus não criou nada para a infelicidade do ser humano, para o sofrimento humano, nada. Deus não criou a morte, Deus não criou doença, Deus não criou enfermidade, Deus não criou aí as catástrofes que acontecem. Tudo é culpa do pecado. A origem é o pecado.